Como gerenciar a vida de empresária com a vida pessoal. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula Movimento Gera Resultados. Já estou aqui com o meu café para a gente iniciar a nossa aula. Como sempre, de costume. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que eu sei que muitas de vocês sofrem com isso diariamente. Como ter uma vida de equilíbrio quando o assunto é empresária, é profissional e pessoal. Bom, para a gente começar, primeiro eu quero falar sobre um erro que muitas empresárias cometem. Normalmente, elas não conseguem diferenciar essa vida pessoal do profissional e começa o dia já mexendo no celular, respondendo mensagem e já vai na correria, toma seu café mexendo no celular e vendo o Instagram e vendo o TikTok e vendo um monte de coisa e já começa o dia com o pensamento muito acelerado, já vai trabalhar, nem consegue se arrumar direito e fica naquela correria do dia a dia. Eu quero saber, você tá se identificando com isso? Acontece isso com você? Você se sente todos os dias como se a sua cabeça ficasse assim, sabe? O tempo todo. Isso significa que você tá tendo uma vida muito no profissional e não tá olhando para o pessoal. Você jamais deve acordar e já ir responder mensagem no WhatsApp. Você jamais deve ir dormir mexendo no celular pensando no trabalho. E isso eu vejo que é um erro que muitas empresárias cometem. Fazem isso o tempo todo e acabam se sentindo muito frustradas, se compara muito com outras pessoas, sente que tá atrasada, sente que tá fazendo alguma coisa de errado. E eu chamo isso muito de obesidade mental. Quando você escuta tantas pessoas, muitas pessoas diferentes, e você não sabe o que fazer, você sente que tá no caminho errado. Então, se você se identificou com isso, fica até o final dessa live, porque você vai entender como mudar isso de agora em diante. E pra gente começar, não esquece de curtir, de comentar, principalmente porque eu estou fazendo tudo novo aqui no YouTube. Então, o YouTube, quando você curte, compartilha, ele entende que é um conteúdo muito bom e acaba mostrando para outras pessoas também. Então, vamos lá. Para a gente começar, primeiro, eu preciso falar para você tomar cuidado aonde você está colocando a sua energia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como a maioria sabe, eu vim da área da beleza. Então, dentro da área da beleza, eu comecei sendo maquiadora. E quando eu era maquiadora, as pessoas falavam muito assim para mim: "Ah, Isa, por que você não faz extensão de cílios?" E eu falava: "Nossa, é verdade." Então, aquelas vozes, as pessoas falando pra gente. Aí, o que eu fiz? Fui fazer o curso de extensão de cílios. Investi o valor, comprei todo o material. E aí, gente, claro, quando a gente começa alguma coisa, a gente não é boa de cara. Então, ali fiz muito treino. Foram, assim, 6 meses de dedicação pra começar a ficar boa. E aí eu vi que não era o que eu queria. E aquelas clientes que me pediram extensão de cílios não foram as minhas clientes. Então, o que eu percebi? Era como se eu ouvia todo mundo e não ouvia o que eu queria para minha carreira. E aí eu ficava colocando muito foco em tudo. Então, eu queria fazer todas as técnicas, eu queria fazer tudo, eu queria fazer muito curso de técnica e eu não tinha um lugar para chegar. Como assim, Isa? Vamos supor que você vai comprar um celular e você encomendou esse celular, você precisa ir buscar na loja. Você pega teu carro e você vai andando, só que você não tem o GPS, você não sabe o endereço da loja. Você vai ficar o quê? Dando círculos na rua. E o pior, você vai começar a pedir opinião para as pessoas que estão passando na rua. Hein, fulano, onde que fica a loja do iPhone? Aí fulano vai falar, olha, vira à esquerda, direita, vai sentido reto, ao contrário, tananã. E aí você se perde inteirinha. Porque essa pessoa, ela achou que era isso. E você pede para outras pessoas. A hora que você vai ver, você tá lá do outro lado da cidade e não encontrou a loja ainda. Então,
Quando você não sabe onde você quer chegar, você dispersa muita energia. E é o que eu vejo hoje em dia nas empresárias. Elas não sabem onde querem chegar com a empresa e elas começam a dar ouvido a tudo que as pessoas falam. Ah, você tem que fazer isso na sua empresa para dar certo. Ah, porque se você não fazer isso, você não vai ser uma boa empresária. E isso é a pior coisa que você pode fazer por você. Você precisa saber onde você quer chegar e não ficar dispersando a tua energia. Porque nesses 6 meses, se eu tivesse focado nos cílios, eu teria crescido muito mais do que se eu tivesse ficado focando em coisas, sabe, aleatórias. Se eu tivesse ficado só na maquiagem, onde eu não teria chegado nesses 6 meses. E aí vai lá, Isadora, fazer mais um curso de outra coisa, porque outra pessoa falou pra ela que ela precisava. Precisa mesmo? Sabe, a falta de direcionamento certo, saber quem vai ouvir, isso aqui é primordial. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? O tema é como gerenciar a vida de empresária e pessoal. Só que se o teu negócio não tá bem, você acorda muito acelerada, você vai dormir muito acelerada. Inclusive, eu li uma vez em um livro da Isabela Matti, eu não sei exatamente o que é, se é uma substância que o nosso cérebro solta, alguma coisa nesse sentido, que quando a gente fica muito nas telas, a gente fica muito tempo ali vendo alguma coisa, você não consegue dormir direito, você não consegue ter uma vida direito. Isso é muito prejudicial e as pessoas não falam disso. E muitas vezes você fala, ai, minha vida é uma correria, chega na quarta-feira, no meio da semana e está exausta e não consegue ser produtiva. Mas a hora que vai ver, entra no TikTok para ver um negócio já tá lá 1 hora, assim, ó, rodando, rodando. Então, essa falta de prioridade, de despertar esse objetivo maior dentro de você. Não fica entrando no celular o tempo todo. Cuidado com a obesidade mental, gente. Isso aqui é certo que acontece hoje em dia, porque a gente tem muita informação. Realmente, a gente entra ali na rede social, a gente não sabe o que vai passar. 1 hora é uma pessoa se casando, de repente é uma desgraça, de repente é um cachorro fofinho, é um meme. A hora que você vai ver, você perde muito tempo com isso. Então, aonde é que você tá colocando o teu tempo, sabe? Você tá colocando o seu tempo ao invés de descansar vendo porcaria. Cara, não pode isso. Você precisa entender que você não é criança, você é uma empresária. Eu vejo a minha prima, Louise, de 4 anos. Ela sabe super mexer na internet. Se você dá o celular pra ela, ela fica lá vendo, vendo. Aí esses dias eu tava observando, eu falei, cara, qual que é a diferença de uma criança e de um adulto? Porque a criança, ela não sabe parar. Se você não ir lá e tirar o celular dela, ela não sabe parar. E o adulto tá do mesmo jeito. Se deixar, ele fica horas e horas. Então, não fica respondendo o WhatsApp o tempo todo, sabe? Outra coisa que a gente vai até falar aqui é essa questão de delegar. Tem pessoas que vai falar assim: "Ah, mas eu fico no celular o tempo todo porque eu preciso responder as clientes". Mas que horas você vai responder esses clientes? E se você é uma empresária e ainda não contratou uma assistente, tá na hora de você tomar vergonha na cara e contratar uma assistente. Ah, Isa, mas eu não tenho ainda dinheiro para isso. Eu tenho certeza que você pode contratar uma estagiária meio período para isso. E você fica gastando dinheiro onde não deve, colocando seu dinheiro onde não precisava. Mas você não deposita na sua empresa. E eu tenho certeza que muitas vão pensar assim: ah, Isa, mas ninguém faz igual eu. Aqui a gente entra para uma questão de ego mesmo. Será que ninguém faz melhor que você? Mulher, treina a pessoa, conversa com a pessoa, ensina a pessoa, acompanha a pessoa, faz daily com a pessoa para você conseguir ensinar ela a fazer passo a passo do que ela deve fazer. Eu vejo isso por mim. Quando eu contratei uma designer para fazer as minhas artes, eu fazia minhas artes. E eu falava, eu sou muito chata, eu sou muito enjoada. Contratei. A hora que eu vi, eu falei assim, nossa, ela faz 1000 vezes melhor que eu. Isso porque eu entendi que eu precisava de outras pessoas dentro da minha empresa para eu crescer. Enquanto você ficar pensando que, não, eu consigo sozinha,
eu posso fazer tudo sozinha, você vai continuar no mesmo lugar. Você não é criança, você é adulta. A gente precisa de pessoas para crescer, a gente precisa de direcionamento certo, a gente precisa de conhecimento. E esse é o maior erro das empresárias. Por isso que você não consegue ter tempo para si, você está com 1000 funções para fazer. Então, contrate, invista em conhecimento. Se você não sabe delegar, esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai te ajudar para isso, tá? E aqui a gente vem para o nosso próximo tópico. Eu tô aqui com um caderno, ó, que eu coloquei tudo que eu quero falar para vocês, que é tirar um dia de folga. Como assim, Isa? Tirar um dia de folga? Eu não tenho isso, eu não posso, eu sou empresária, eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. Eu sei que foi isso que as pessoas falou para você. Só que você não é empresária para trabalhar igual uma CLT. Até mais, porque eu vejo que tem empresárias que trabalham 12 horas por dia, que ficam só vivendo do trabalho. Acorda pensando no trabalho, vai dormir pensando no trabalho. Não é assim, a sua cabeça não vai ser produtiva. E sabe uma coisa que eu percebo que acontece? Muitas de vocês chegam e falam, Isa, como você consegue ser criativa para criar conteúdos? Eu não consigo pensar. Claro, você não tem repertório, você só trabalha, você só fica dentro do Instagram. Ah, tá, que você achou que ia se diferenciar e encontrar autenticidade só vendo o conhecimento e conteúdo dos outros. Você precisa buscar aí dentro da tua alma. Eu falo isso mesmo, dentro de você, quem é você, o que você quer transmitir para o mundo. Sai do Instagram, para de só ficar na internet. Começa a olhar mais para si, sabe? Tem uma atividade que eu aprendi com Gabriele Monteiro, que foi minha mentora, que é fazer os 7 minutos de silêncio toda manhã. Então você simplesmente vai colocar um timer de 7 minutos, vai respirar muito fundo, soltar, e você vai apenas ouvir os teus pensamentos, o silêncio mesmo, sabe? Isso falta hoje em dia, a gente não tem silêncio. Você fica o tempo todo com um monte de informação na sua cabeça. Você precisa começar a pensar diferente. Porque a mentalidade, ela tá muito interligada com os teus resultados. Se você não muda a sua mentalidade, você não consegue mudar o equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Então você precisa começar a olhar o que faz sentido para minha empresa, o que não faz sentido. Lembra que você é adulta, você não é criança. O que uma criança faz? A criança, ela vai chorar, ela é mimada, a criança ela vai falar assim, ai, porque assim, todo mundo consegue e eu não. Ai, porque o de fulano é mais colorido que o meu. Será mesmo? Ou será que você não tá conseguindo simplesmente tirar um dia de folga para conseguir pensar? Eu vejo que muitas empresárias faltam construir uma base de negócio. Então não tem prolabore, não tem financeiro organizado, começa a ser a própria ladrona da empresa, entra dinheiro, acha que é dela. Se você não constrói essa base de negócio, é muito difícil você conseguir equilibrar entre o pessoal, porque aí você fica nessa inconstância entre eu preciso trabalhar muito, eu preciso fazer muito, e na verdade você só precisa se organizar, mulher. Você tem uma empresa, como que você vai expandir? Vamos usar, por exemplo, a Natália Beauty. Hoje em dia ela tem várias sedes da empresa dela. Você acha que ela conseguiu tudo isso sozinha? Imagina se ela nunca tivesse investido em uma mentoria, em um curso, se ela nunca tivesse delegado, contratado pessoas. Você acha que sozinha ela conseguiria crescer? Não, ela precisa de pessoas, ela precisa de equipe. Hoje eu tenho 3 colaboradoras e a gente quer aumentar muito mais. Se eu não tivesse essas 3 colaboradoras, talvez eu não estivesse nem aqui fazendo essa live. Porque eu estaria tanto no operacional que eu não conseguiria criar conteúdo. Que é o que eu vejo que acontece com muitas empresárias. Não consegue criar conteúdo, não consegue colocar o conhecimento ao mundo, porque só tá no operacional, respondendo mensagem, fazendo coisas que você pode delegar. E pensa comigo, se você contrata uma profissional que vai responder o WhatsApp para você, por exemplo, e essa profissional consegue fechar mais clientes para você, no sentido de, consegue organizar melhor a agenda, consegue fazer as coisas de uma forma mais assertiva, você vai estar ganhando, você não vai estar perdendo. E quanto que vale
o teu tempo de qualidade. Quanto que custa você poder ficar com o teu filho? Quanto que custa você ter tempo para se cuidar? Não tem preço isso. Então não custa você ter uma assistente, não custa você investir em conhecimento para entender mais sobre como delegar, sobre como conquistar mais pessoas qualificadas, audiências, pessoas que vão te acompanhar, porque eu sempre falo que não é sobre ter números grandes. É sobre você entender que você precisa de pessoas qualificadas dentro do seu negócio. E aqui eu vou passar algumas técnicas para você, que é uma técnica mais de realmente de prioridade. Tá? Então, como assim, Isa? Vamos supor que você tem uma lista enorme de coisas para fazer. O que você vai começar a realizar hoje? Você vai colocar por ordem de prioridade. Então, eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer o financeiro, eu tenho que assistir X aula. Você vai colocar por ordem de prioridade. E depois, você vai usar a técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro é um site que é 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso. Isso aqui vai ajudar muito vocês. Então, vocês vão colocar, olha, eu preciso criar tal conteúdo. Você vai colocar o timer lá no Pomodoro de 25 minutos e vai focar nessa atividade e vai descansar 5 minutos. Porque assim você vai ver que você vai conseguir dar checklist em muitas coisas que você tem para fazer. Então você vai começar a fazer isso a partir de agora, para você não se perder mais nas coisas que você precisa fazer. Porque muitas vezes não é por falta de tempo, é por procrastinação que você não tá fazendo as coisas acontecer. E isso você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá chegando na quarta-feira sobrecarregada, cansada, querendo desistir de tudo, não é porque você tá trabalhando muito, não. É porque você tá procrastinando e colocando energias em lugares errados. Tem um livro que eu tô lendo, gente, que ele chama assim, Essencialismo. E ele fala muito sobre a gente ver o que é essencial para nossa vida e aquilo que não é, e simplesmente não dar atenção para aquilo que não faz sentido. Então vamos supor o seguinte: tal fulano começou uma briga na internet. Aí você vai lá ver toda a briga. E a fofoca dali, vai conversar com uma amiga, tananã. A hora que você vai ver, você já perdeu 2 horas do seu dia na tal da fofoca. O que você ganhou com a tal da fofoca, mulher? Nada. Nada. Então, onde você tem que colocar a sua energia? Vale a pena entrar nessa briga? Vale a pena perder seu tempo por isso? Sempre que acontecer alguma coisa na sua vida, você vai falar, vale a pena? Não, por quê? A melhor coisa que um adulto pode fazer é o silêncio, é você ficar na sua. Agora, uma criança, não. A criança, ela vai querer se envolver, ela vai querer saber. Mulher, comporta essa criança que existe dentro de você. Começa a se posicionar como adulta da tua vida. Se não faz sentido, não fica fazendo, tá? E aqui, por último, pra gente encerrar a nossa live de hoje, que foi várias chineladas, né? Tenham mentores. Minhas riquíssimas, se vocês não têm direcionamento certo, se vocês não têm conhecimento, é muito difícil você alcançar o próximo nível. Pensa o seguinte, como que as pessoas vão investir em você, sendo que nem você mesmo investe em si? Não faz sentido? Então você precisa começar a investir em conhecimento. Se você quer saber mais informações da minha mentoria, eu vou deixar aqui embaixo um link onde você vai entrar no formulário e você vai fazer a inscrição para ganhar uma consultoria de 30 minutos comigo, onde eu vou te direcionar para o próximo passo e também te instruir como que funciona o meu processo de mentoria. Vai ser uma honra receber você. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e que você consiga, a partir de agora, realmente ver onde você precisa colocar energia para que você consiga descansar mais e trazer esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Um beijo, até semana que vem.